Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formação embrionária do sistema digestório. Então a primeira coisa que a gente tem que estar atento a entender é que o sistema digestório ele começa a ser formado a partir da quarta semana, que é designado como um intestino primitivo. Porém ele se encontra ainda fechado, tanto na extremidade cefálica quanto na extremidade caudal, por duas membranas, uma chamada membrana bucofaríngea e a outra chamada membrana cloacal, ou seja, não existe nem boca e nem ânus, por enquanto. Nessa parte inicial, o intestino primitivo, ela tem as pregas cefálicas, prega caudal e as pregas laterais, que são incorporadas pela parte do saco vitelínico, que a gente já conhece que o saco vitelínico é um anexo embrionário. Temos que entender também que o desenvolvimento do sistema digestório ele está correlacionado com três camadas: a endoderma, a ectoderma e a mesoderma, que a gente comenta que é dita como mesoderma esplânico. O endoderma do intestino dá origem à maior parte do epitélio e das glândulas digestivas. Já a ectoderma, ela forma o estomodeu e o proctodeu, que é a fosseta anal, e deriva do epitélio da extremidade cefálica e da extremidade caudal, como a gente já comentou nessa parte inicial aqui. Já o mesoderma esplânico deriva o tecido muscular, o tecido conjuntivo e outras camadas de todo o intestino. O intestino inicial, o intestino médio e o intestino posterior ou final, assim como você queira falar. Então a gente vai dividir a nossa aula em três partes. A gente vai comentar sobre o intestino anterior, o intestino médio e o intestino posterior. O que se deriva do intestino anterior? A faringe primitiva, a faringe propriamente dita nossa, e alguns derivados. Exemplo, sistema faríngeo e o sistema respiratório. Só que esse sistema respiratório, que deriva de parte do intestino anterior, é o sistema respiratório inferior. Então a parte ali dos brônquios, bronquíolos, alvéolos, ou seja, os pulmões, tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo. Também é derivado o esôfago e o estômago, parte inicial, o duodeno e os órgãos anexos ou próximos ao estômago, que é o fígado, o aparelho biliar e o pâncreas. Vamos ver como cada um desses é formado agora. Primeira coisa que a gente vai ver é o desenvolvimento do esôfago, que é a parte inicial. Então é a partir do intestino anterior, como a gente sabe, caudal a faringe primitiva. Então, faringe, vocês olham aqui na gravura, na parte em amarelo, você consegue ver o item mostrando aqui o estomodeu, que vai originar a boca. Logo em seguida a gente vê o processo faríngeo, seguindo um pouco mais adiante, regiões do esôfago e, por consequência, indo mais adiante, regiões gástricas e duodenal. Vamos parar por aqui. Então, na verdade, esse primeiro item está falando bem assim, que o esôfago é formado a partir do intestino anterior, ou seja, a parte inicial do intestino, essa parte inicial amarela, e é caudal, ou seja, depois da faringe, que é mostrada aqui. Então, a gente vai ter a região do esôfago. Então, existe uma separação da traqueia do esôfago, que é dita pelo septo traqueoesofágeo. Então, nesse momento, existe uma separação entre o esôfago e a traqueia, só que é uma separação dos canais, mas eles permanecem juntos, como nós sabemos, pelo processo anatômico durante toda a nossa vida. Então, vocês podem ver em amarelo a formação do esôfago e em azul a formação da traqueia e juntamente os pulmões primitivos que são formados, ou sacos alveolares. Tá? Logo em seguida, inicialmente o esôfago curto e se alonga rapidamente, ou seja, a gente tem uma camada muito pequena do esôfago, mas ele começa a se distender até a formação posteriormente do estômago. O epitélio e glândulas ele é derivado do endoderma, uma camada mais interna. O músculo estriado deriva do mesênquima dos arcos faríngeos e o músculo liso deriva do mesênquima esplânico. Então vocês estão vendo que o mesênquima é a formação tanto da musculatura estriada quanto da musculatura lisa. Músculos são normalmente inervados pelo nervo vago. É por isso que promove os movimentos peristálticos que a gente conhece.
Então a gente parte logo em seguida para o desenvolvimento do estômago. No início, o intestino anterior é uma simples estrutura tubular, só que não é dilatada. Só que na metade da quarta semana existe uma dilatação chamada dilatação fusiforme da parte caudal do intestino anterior, que indica o futuro estômago, como vocês já podem observar na figura que está logo abaixo do slide. Na borda dorsal do estômago cresce mais rápido que a borda ventral, então a borda dorsal do estômago cresce mais rápido do que a borda ventral do estômago e é demarcado pela curvatura ou grande curvatura do estômago. Então existe também um processo rotacional dele, um processo rotacional de cerca de 90 graus. Ao crescer e adquirir a forma adulta, o estômago faz um movimento lento de rotação de 90 graus no sentido horário, em torno do seu eixo longitudinal. Então vocês veem as setas pré-determinadas aqui, mostrando que existe um processo, ou vai existir um processo rotacional. Logo em seguida, na figura B, vocês também conseguem ver um processo de seta indicando o processo rotacional de 90 graus. Existe na figura B o início da dilatação da grande curvatura do estômago, delimitando uma parte maior do que a curvatura que vocês podem observar nesse ponto. Existe um crescimento desse estômago nas figuras C, D e E. Mesentérios do estômago. Então eu gostaria que vocês observassem na figura que existem dois mesentérios. Um chamado mesentério dorsal e outro mesentério, que é o mesentério ventral. Então são duas estruturas que vão alocar partes diferentes desse estômago. Então aqui a gente consegue ver. O estômago fica suspenso da parede dorsal da cavidade abdominal pelo mesentério dorsal. Em termos simples, é a região das nossas costas. E o mesentério ventral, a região do nosso abdômen, propriamente dito, nossa barriga. O mesentério ventral é o mesogástrico ventral, prende o estômago e o duodeno ao fígado e a parte abdominal ventral. Então existem duas estruturas, uma prendendo uma região do estômago e a outra prendendo a outra região do estômago. Aqui, só para que vocês se localizem, a gente consegue ver na figura A o estômago em desenvolvimento. Aqui vocês já conseguem ver uma dilatação um pouco maior do estômago. Logo em seguida existem o desenvolvimento do duodeno, que a gente pega a parte do intestino anterior e a parte do intestino médio para desenvolvimento do duodeno. Vocês podem ver na figura. Aqui a gente já começa a ver um desenvolvimento mais íntegro desse do duodeno. E aqui a gente vai conseguir observar o desenvolvimento hepático e o desenvolvimento biliar, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então vamos partir primeiro, logo em sequência do desenvolvimento do estômago, o desenvolvimento do duodeno. Na quarta semana, o duodeno começa a desenvolver-se a partir da porção caudal, que é do intestino anterior, e a porção cefálica do intestino médio. Então essa é a primeira região, ou primeira parte do intestino que ele aloca as duas ou os dois tipos de intestino, o intestino anterior e o intestino médio. Então é o final do intestino anterior e o início do intestino médio. E ele está alojado ali na parte mesenquimal esplânica, que se divide em mesentério ventral e mesentério dorsal. O duodeno cresce, formando uma alça em forma de C, que se projeta ventralmente, ou seja, aqui eu não consigo ver o duodeno em forma de C, mas aqui eu já consigo ver uma formação em forma de C, ou de curvatura, sendo que ela está mais pontilhada ou pontiaguda para a região do mesentério ventral, ou seja, projeta-se ventralmente. Entre a quinta e a sexta semana, a luz do duodeno torna-se maior
e oblitera por células epiteliais, ou seja, existe um espaçamento maior do duodeno e a cavidade, ou o ducto dele, começa a aumentar. E aí a gente já passa para o desenvolvimento do fígado e do aparelho biliar. Então, como eu já tinha dito para vocês, aqui a gente vai conseguir ver o desenvolvimento do fígado e da bile e outras estruturas anexas à bile, que a gente vai ver agora. Então, o fígado, vesícula biliar e sistema de ductos biliares surge de uma evaginação ventral, ou seja, essa parte invaginou-se ventralmente para a cavidade abdominal, invaginação ventral da parte caudal do intestino anterior, e o divertículo hepático é o broto do fígado. Esse aqui é o divertículo hepático, que é formado a partir do broto do fígado. O divertículo hepático é uma massa mesodérmica ou mesodérmica, situada entre o coração e o intestino médio, cresce e divide-se em duas partes, uma chamada cefálica e outra chamada caudal. A cefálica vai formar o fígado e a caudal vai formar a vesícula biliar, o pedículo do divertículo e o ducto cístico, que aqui eu vou mostrar para vocês. Nessa figura eu consigo ver o fígado, eu consigo ver a vesícula biliar. A vesícula biliar está se ligando ao ducto biliar, que está aqui, por um ducto chamado ducto cístico. Ou seja, tem fígado, vesícula biliar, ducto cístico e ducto biliar. E aqui vocês estão vendo um broto chamado broto pancreático ventral. E aqui logo em seguida, deixa eu ver o mouse, o broto pancreático dorsal. Então vai formar a partir desses dois o pâncreas, que a gente não vê ainda. Eu não falei. Aqui a gente consegue ver novamente, gente, fígado, vesícula biliar, o ducto cístico um pouco mais formado e alongado, e o ducto biliar atravessando toda essa região ventral aqui. Aqui o intestino anterior e o intestino médio, mostrando que foi formado essa região que é o duodeno. E aqui atrás, tanto o broto pancreático dorsal e ventral, eles estão começando a se fundir para formar o pâncreas. E aqui a gente não precisa nem falar que é o estômago. Então, da 5ª à 10ª semana, o fígado cresce e ocupa a cavidade abdominal quase que completamente, fica bem grande. Na 6ª semana, inicia-se a hematopoiese, dando ao fígado um aspecto vermelho brilhante. Na 12ª semana, inicia a formação da bile pelas células hepáticas. O pedículo conecta-se aos ductos hepáticos e císticos, ao duodeno, torna-se o ducto biliar. E após a 13ª semana, a bile é lançada no duodeno pelo ducto biliar, que tem uma cor verde escura. Então vamos ver o desenvolvimento do pâncreas, que é bem simples, bem tranquilo. Se desenvolve entre as camadas do mesentério, sempre mesentério, origina-se dos brotos pancreáticos de células endodérmicas, dorsal e ventral, que surgem da parte caudal do intestino anterior e formadora da porção proximal do duodeno. E formam a secreção insulínica de insulina que começa no início do período fetal, na 10ª semana. Okay? Aqui a gente consegue ver a vesícula ou broto pancreático ventral, e aqui a gente consegue ver o broto pancreático dorsal. Existe um processo rotacional do duodeno, e esse processo rotacional do duodeno, que sempre acontece, ele vai aproximar o broto ventral pancreático do broto dorsal pancreático, unindo eles e formando um só pâncreas, que vai se desenvolver em tamanho. Então aqui a gente consegue ver um pouco melhor a estrutura. Quando o duodeno gira para a direita e assume a forma de C, que a gente já comentou,
broto pancreático ventral é deslocado junto com o ducto biliar e se funde ao broto pancreático dorsal. Então a gente tem aqui a luz do duodeno, vocês veem as setas mostrando um processo rotacional, fazendo com que esse broto pancreático ventral ele se desloque para a direita, vocês veem em F, e ele se aproxime do broto pancreático dorsal. E eles vão se fundir. Existe um espessamento do duodeno, como vocês podem observar, e um aumento do pâncreas pela junção desses dois brotos pancreáticos, tanto o ventral quanto o dorsal. Desenvolvimento do baço. Desenvolvimento do baço. Órgão que deriva da massa de células mesenquimais, localizadas entre as camadas do mesogástrico dorsal. O baço, a gente já conhece que é um órgão linfático vascular, começa a se desenvolver na 5ª semana e adquire sua forma característica no início do período fetal. E o feto, o baço, normalmente é lobulado e permanece assim com a mesma estrutura e com a mesma função como órgão linfático de produção e degradação de células sanguíneas ou células de defesa também. Derivados do intestino médio, e aí a gente já passa para o intestino médio, deixando o intestino anterior para trás. A gente tem a formação do intestino delgado, o intestino fino, como assim você queira dizer. Uma maior parte do duodeno é formada pelo intestino médio, mas a gente também tem a formação de seco, apêndice fusiforme, vermiforme, colo ascendente e metade do colo transverso. O colo descendente vai ser já lá no intestino posterior, ok? Colo ascendente e metade do colo transverso. Ao alongar-se o intestino médio, forma uma alça em forma de U, que é chamada de alça do intestino médio. Vocês estão vendo aqui, ó, em amarelo. Estômago, a parte de duodeno e a parte que começa a adentrar como uma alça dentro da região umbilical. E aqui, continuando a ler, vocês podem observar o U, a alça do intestino médio, que se projeta dentro do cordão umbilical e forma uma hérnia chamada hérnia umbilical fisiológica. Então existe um crescimento tanto desse intestino médio quanto do intestino posterior também, que a gente já começa a observar aqui. Bora detalhar um pouquinho mais. A alça do intestino médio tem um ramo cefálico e outra caudal. Ramo cefálico e outra ramo caudal. Aqui em vermelho a gente consegue ver a parte de artérias e em azul de veias ou vênulas. Ramo cefálico cresce e forma as alças do intestino delgado, essa parte mais em amarelo claro, e o ramo caudal desenvolve o divertículo cecal, que é o primórdio do seco e do apêndice. Do seco e do apêndice, que é esse amarelo mais escurecido. Aqui a gente já começa um destrinchamento melhor, mostrando o processo de desenvolvimento na figura A, B, C, D e E, que eu vou comentar de forma um pouco mais detalhada no próximo slide. Aqui a gente vê rotação da alça do intestino médio. Vocês estão vendo que tem uma seta mostrando que existe um processo de deslocamento dessa região cefálica e um processo de deslocamento também da região caudal. Então vocês veem que esse amarelo aqui, ó, ele está sofrendo um processo rotacional. E vocês conseguem observar que essa hérnia umbilical, ela começou a desaparecer e a voltar para a cavidade abdominal, ok? O intestino médio se desloca e forma as alças do intestino delgado, que é o jejunum e o ilho. O intestino sofre rotação de 180 graus, então ele passa daqui de cima, vai se deslocar para baixo, 90 graus, e ele depois retorna à posição original dele, então formando um deslocamento de 180 graus. Retorno do intestino médio para o abdômen e na 10ª semana a redução da hérnia umbilical, como vocês podem observar aqui. Aqui a gente destrincha um pouquinho melhor. Figura letra A. Acontece na 6ª semana, a alça parcial e dentro do cordão.
é o mesentério alongado contendo a artéria. E A1 é a relação inicial dos ramos do intestino com a artéria. Intestino com a artéria em vermelho. Na letra B, o início da rotação do intestino médio. E B1, rotação em 90 graus em sentido anti-horário, que leva o ramo cefálico para a direita. Ramo cefálico, essa parte em amarelo mais claro, vai se deslocar para a região da direita. O C, na 10ª semana, o intestino retorna ao abdômen, sem uma nova rotação de 90 graus. Então ele começa o retorno ao abdômen, não retorna completamente na 10ª semana, começa o seu retorno e começa a fazer um outro processo rotacional de mais 90 graus para fechar logo em seguida os 180 graus. Lá na figura D, na 11ª semana, de forma aproximadamente, após retorno do intestino para o abdômen, D1 mais uma rotação de 90 graus, completa uma rotação de 270 graus desse intestino. E a letra E, o período fetal posterior, seco, que gira para sua posição normal, e o quadrante inferior direito do abdômen. Então a gente já consegue ver aqui o colo ascendente ser formado. Aqui embaixo a gente tem o seco. A gente tem nessa região central o intestino delgado. Aqui à direita a gente tem um colo descendente. E embaixo a gente consegue ver a região retal. Ok? Então, completamente formado. Derivados do intestino posterior. Metade do colo transverso, colo descendente, o colo sigmoide, o reto e parte do canal anal. Então, desde o colo transverso até a região anal, tudo é derivado do intestino posterior. O colo descendente torna-se retroperitoneal quando seu mesentério se infunde com o peritônio na parede abdominal posterior esquerda e desaparece. E o mesentério do colo sigmoide é mantido, mas é mais curto que o do embrião. A gente tem a formação da cloaca nesse período. Parte terminal do intestino posterior é uma cavidade revestida por endoderme, que está em contato com o ectodermo da superfície da membrana cloacal. A membrana é composta por endoderma da cloaca e ectoderma do proctodeu ou fosseta anal. E a cloaca, a parte terminal expandida do intestino posterior, recebe o alantoide. Vamos entender isso aqui agora, rapidinho. Septação do cloaca, o que vai ser formado? Então a gente vai ver a figura A, B, C, D, E e F. Cloaca dividida em parte, aqui a gente vê um quadrante, e aqui a gente vê a expressão desse quadrante. Quadrante, expressão desse quadrante. Quadrante, expressão desse quadrante. Cloaca dividida em parte dorsal e ventral por um septo chamado uroretal, que é o mesênquima. Tá? Então a gente vê aqui a região cloacal e a gente vê uma expressão dessa região cloacal. Crescimento do septo em direção à membrana cloacal, ele lança expansões que se formam dentro das paredes laterais da cloaca. Então a gente consegue observar aqui um quadrante e uma projeção desse quadrante. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um septo uroretal. Só que esse septo uroretal, se vocês puderem observar, ele ainda não está praticamente desenvolvido. Então ele começa a se expandir, esse septo uroretal, e vocês veem uma diminuição aqui dessa região para a abertura posterior do proctodeu, do ânus. Então vamos ver o quanto que ele cresce. Pregas crescem em direção à outra e se funde formando um tabique que divide a cloaca em duas partes. Então a gente consegue ver aqui, ó, que o septo uroretal ele cresceu, abriu uma região, que é o proctodeu, e ele começou a formação de reto e do canal anal. Só que também nessa região aqui anterior ou cranial, a gente consegue ver o desenvolvimento também urogenital, ou do seio urogenital. Então vai formar tanto a região
do canal anal quanto da região urinária, as duas coisas. Na 7ª semana, o septo uroretal se funde com a membrana cloacal, dividindo-se em membrana anal dorsal e membrana urogenital maior e ventral. Então, forma tanto a membrana anal quanto a membrana urogenital. Existe a formação do septo uroretal, que divide-se o esfíncter cloacal em parte anterior e posterior. E a membrana anal se rompe no final da 8ª semana, fazendo com que partes distais do trato digestivo, que é o canal anal, entrem em comunicação com a cavidade amniótica. Ou seja, sendo mais claro, na 8ª semana forma o canal anal. E também nesse período também forma o septo uroretal, que forma o esfíncter cloacal. E aqui para finalizar, no canal anal, a gente tem 2/3 superiores, que é essa região aqui, em amarelo, 25 milímetros, do canal anal adulto, derivam do intestino posterior, e 1/3 inferior, 13 milímetros, origina do proctodeu, que é essa região em azul. Junção do epitélio derivado do ectoderma do proctodeu com o endoderma do intestino posterior é indicada pela linha pectínea. Então você vê uma linha pectínea separando tanto a região do endoderma do intestino quanto a região em azul do ectoderma do proctodeu. A gente vê 2 centímetros acima do ânus, região anal, 2 centímetros acima do ânus, uma linha chamada de anocutânea, que é chamada de linha branca. E o ânus, o epitélio é queratinizado e continua com a pele. Então, 2/3 superiores do intestino posterior e 1/3 inferior do proctodeu forma o canal anal. Ok? Obrigado. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, mas é basicamente isso, de forma bem clara e simples. Um abraço.